O Rio em Foco está completando 10 anos em 2018 e nessa jornada entrevistamos deputados, professores, pesquisadores, gestores e líderes de diversos segmentos da economia fluminense, com temas que vão do pré-sal ao carnaval. Além do aniversário, 2018 também marca uma mudança no cenário político por conta das eleições e uma expectativa de retomada de projetos e agendas abaladas pela crise econômica. Para falar sobre os desafios que os eleitos terão nos próximos 4 anos, reunimos nessa edição especial os presidentes das instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Rio. E cumprindo com a sua função de apontar oportunidades e propor soluções, eles vão poder falar sobre o papel de cada um na construção de uma agenda de futuro para o Estado. O Rio em Foco recebe o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, Eduardo Eugênio. A Firjan tem como missão representar a classe empresarial e atuar no fortalecimento de diversos setores da economia. A instituição defende que a indústria do Rio é o principal agente de transformação para o desenvolvimento e a competitividade econômica e sustentável do Estado. Presidente, se o senhor tivesse que eleger uma prioridade para os próximos 4 anos para que o Rio retome o desenvolvimento, qual seria? A sociedade entender que a empresa é o único núcleo de geração de renda. Ela pode ser individual, ela pode ser micro, pode ser pequena, média ou grande. E as pessoas e as lideranças precisam compreender que a única solução para a empregabilidade é através da criação de empresas e fortalecer as empresas. Eu não vejo, em termos nacionais e no Rio, essa preocupação das nossas lideranças. E por quê? Porque a própria opinião pública não tem muita certeza dessa verdade. E eu acho que é importante que se afirme e se divulgue a necessidade da empregabilidade e das pessoas terem renda e satisfação pessoal para o futuro. Em relação à Firjan, como ela pode contribuir para desenvolver e para fazer avançar essa agenda de desenvolvimento? Bom, no fundo, a Firjan, o papel dela é chamar a atenção, pautar a sociedade e seus representantes. Nós temos aqui no Rio, você citou no introito, a questão do pré-sal, que é uma riqueza extraordinária, e essa riqueza não é infindável, ou seja, a época do petróleo vai acabar e petróleo vai continuar debaixo do mar, porque existe toda uma mudança de comportamento das pessoas. E eu acho que todos nós, lideranças empresariais e políticas, temos que trabalhar o máximo possível, destravar o máximo possível para que essa riqueza possa ser retirada da natureza e distribuir para a sociedade. Eu não vejo isso. Eu tenho visto no passado muitas discussões de lideranças políticas com a Petrobras e que eu acho que é uma pena, porque quem está sendo prejudicado é o povo, a população que não tem isso claro em sua cabeça. Durante o período em que o Rio avançou bastante, né, que a gente tinha o petróleo a preços muito altos, a gente via uma necessidade de discutir o Rio além do petróleo. E a gente falhou nesse debate? Não, falhou porque, infelizmente, algumas lideranças políticas preferem o mais fácil do que o mais eficiente. O que se fez no passado? Se gravou o provento advindo do petróleo para pagar gastos correntes, que é a coisa mais ineficiente possível. Se uma empresa gravasse seu faturamento para pagar custos fixos da empresa, claro que ela quebraria. E como quebraria, como o Rio quebrou. Eu espero que o governo que vai assumir agora em janeiro faça o dever de colocar as contas em dia de uma forma austera, como as empresas em recuperação fazem. E o petróleo vai servir para construir
você chamou o pós-petróleo, para as atividades que ficam. Por exemplo, e a mais importante, é a educação e a capacitação das pessoas para um mundo completamente diferente do atual. A Firjan atua em diversos segmentos. Qual a expectativa de participação no desenho e na formatação dessa agenda de desenvolvimento? Bom, nós inauguramos há poucos meses atrás o grande centro de pensamento no Rio, que é um pensamento para o Brasil. É um locus em Botafogo, perto dos formadores de opinião, para se discutir essa questão que eu falei da valorização das empresas, mostrar que a economia está mudando de uma forma dramática, comportamento dos consumidores também, e os empresários precisam entender que eles precisam mudar, algumas profissões vão acabar, porque se eles não mudarem, evidentemente as empresas não vão adiante, e os trabalhadores também. Nós vamos entrar numa economia desconhecida. Nós sabemos que será diferente da de hoje, mas não temos certeza como é que vai ser amanhã. E esse centro, portanto, nós queremos pessoas, não empresários apenas, mas líderes intelectuais da sociedade de todos os ramos, para ajudar o Brasil a um pensamento estratégico de longo prazo. Como, em termos de poder legislativo, né, qual deve ser a agenda? Porque a gente fala muito durante as eleições do que deve fazer o poder executivo, mas o legislativo, a gente vai ter 70 deputados assumindo em 2019 também para contribuir com esse desenvolvimento. O que não pode ficar fora do radar desses deputados? Bom, acho que a representação do povo, que é o Congresso, que é a Câmara ou Congresso a nível nacional, tem duas coisas. Primeiro, é representar bem o eleitor. Depois, tentar ajudar o pensamento do próprio eleitorado. E essa questão da empresa, quando a gente pensa o seguinte, a esmagadora maioria dos empregos vem de empresas pequenas e micro ou média. A esmagadora. Logo, essas empresas precisam ser bem tratadas. A Assembleia precisa deixar essas empresas irem adiante. Quanto menos o poder público interferir na vida das empresas, vai ser melhor para quem? Para os trabalhadores. Evidente. Muitas vezes, talvez a percepção não seja correta, mas nós sentimos muitas vezes que o próprio parlamento não entende direito à vida empresarial. Essa questão dos incentivos fiscais. Nós já mostramos diversas vezes, os municípios que tiveram empresas incentivadas, os municípios cresceram mais que a média no Estado. E existiram, evidentemente, nós sabemos, incentivos que não foram corretos. Não foram, são motivos de crítica, inclusive críticas éticas. Agora, isso não tem nada a ver em relação à estrutura. E essa convenialização, portanto, dos incentivos é uma agenda fundamental para dar certeza às empresas que elas vão adiante. E aí eu falo em algumas empresas maiores, muitas delas o comando não está no Brasil, e os boards dessa empresa precisam ter certeza onde colocou seu dinheiro e o que vai acontecer. Não pode toda hora mudar a regra. Isso é péssimo para o emprego. E isso, evidentemente, machuca a sociedade, a renda, etc. E eu chamaria a atenção da nova Câmara nessa agenda. Em relação ao Fórum de Desenvolvimento, ele foi criado em 2003, a Firjan faz parte desde da sua criação desse espaço na Assembleia Legislativa de relacionamento com as instituições, com a academia, para pensar ações para o desenvolvimento. Qual a importância de ter e manter esse espaço? É fundamental. Agora, é fundamental que os parlamentares queiram efetivamente sair das suas ideias, muitas vezes
elas vieram aqui para o parlamento com algumas ideias que não correspondem exatamente à verdade. Então, esse diálogo permanente com a economia real, com a academia, é fundamental para nós construirmos um consenso de levar o Rio de Janeiro adiante. Eu acho muito importante e eu me coloco aqui à disposição para que a FIEJAM continue participando e com entusiasmo nessa organização. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, doutor Eduardo. E obrigada a você, telespectador, que com as suas contribuições ajuda a manter o Rio em Foco conectado com o que acontece no Estado. E se você ainda não conhece o Fórum de Desenvolvimento do Rio, acesse o nosso canal no YouTube. Nele é possível conhecer o trabalho realizado há mais de 15 anos e também assistir todas as entrevistas na íntegra produzidas para esse especial Agenda do Futuro. Está tudo lá, é só assinar. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.